Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos hoje no primeiro domingo da Quaresma, neste tempo bonito e forte da nossa igreja, em que todos nós somos convidados a nos preparar para selarmos uma aliança definitiva de amor com Deus. Ouvimos na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Gênesis, que Deus estabelece uma aliança com Noé e com a sua família. Depois do dilúvio, depois de ter preservado a família de Noé, Deus estabelece uma aliança com ele, devido à sua fidelidade, devido ao seu temor a Deus. Deus estabelece uma aliança com Noé de nunca mais destruir a humanidade, a criação com o dilúvio. Por isso, meus irmãos e irmãs, ele nos convida esse tempo da Quaresma a nos prepararmos para também selarmos uma aliança com ele. A aliança que Deus fez com Noé foi depois de todo um processo de preparação. Noé primeiro acreditou na palavra de Deus. Noé, em meio a tanto caos, a tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, se manteve fiel aos princípios de Deus, ao coração de Deus. Foi obediente, construiu a arca, meus irmãos e irmãs, a arca que salvou a sua família do dilúvio. Nós podemos entender que a arca, meus irmãos, é a fé que nos faz ficar por cima, que nos impede de sermos engolidos, que nos impede de não sermos afundados no mar do pecado e da morte. Por isso, meus irmãos, diante de tanta coisa acontece, a fé é fundamental para que nós não nos afundamos, para que nós não pereçamos, a fé viva. Por isso, esse tempo da Quaresma, tempo em que também envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, pela Trindade, nós somos convidados a ir para o deserto, para fazer a mesma experiência que outrora fez Jesus, que no deserto jejuou durante 40 dias e 40 noites, ou seja, esteve num momento profundo de comunhão com Deus. Portanto, deve ser um momento vivido para nós na alegria. O tempo de Quaresma, como muitos pensam e se enganam, não é o tempo de privações, de tristeza, de luto, não. É o tempo feliz, porque é o tempo de preparação para a grande festa da fé cristã, que é a Páscoa de Jesus. Portanto, meus irmãos, como diz o nosso pároco, Padre João Batista, muitas vezes a preparação para a festa é mais prazerosa do que a própria festa. Assim como a gente, quando fica noivo, tem esse tempo de preparação para o casamento, que é o grande dia, que é o dia feliz. Meus irmãos e irmãs, a Quaresma deve ser este mesmo sentido, um tempo de felicidade, de alegria, para vivermos esta preparação para um grande casamento com Deus, esta aliança de amor que Ele quer selar conosco. Para isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender que hoje, mais do que o arco-íris, que é sinal da aliança de Deus conosco, como vimos na segunda leitura na carta de Pedro, Deus enviou Jesus para morrer uma vez por todas pelos nossos pecados. Agora, mais do que o arco-íris, um sinal visível da aliança de Deus com a humanidade é o sangue de seu Filho Jesus, precioso, que desceu pelo madeiro da cruz, que caiu no chão. Este sangue, meus irmãos e irmãs, derramado por amor a cada um de nós, é o sinal da nova e eterna aliança de Deus conosco. Mas para que nós possamos selar esta aliança definitiva com Deus, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, caminhar em profunda comunhão com Ele. E o salmista de hoje, o Salmo 24, veio nos dar duas diretrizes pelas quais nós podemos andar para construirmos uma aliança perfeita com Deus. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, nós cantamos com o salmista. Então, meus irmãos, se nós queremos selar uma aliança de amor com Deus, que nós possamos viver a verdade. E como que a verdade tem faltado entre nós muitas vezes. Parece que nessa loucura da sociedade, onde nós somos enganados, nós também aprendemos a enganar com facilidade, a trapassar, a passar o outro para trás. Muitas vezes damos tapinha nas costas dos irmãos, na frente e por trás, envenenados, envenenamos, espalhamos veneno com a nossa língua. Possamos ser verdadeiros, meus irmãos. Tomamos também cuidado com o que vamos ouvir, porque as serpentes venenosas estão aí ao nosso lado, espalhando veneno. Muitas vezes é o leve e traz, e a gente dá ouvido a tanta coisa, a gente fica chateado com o irmão, a gente fala do irmão por aquilo que a gente ouviu dizer sem saber que é verdade. Que nós possamos ter a sinceridade, a maturidade, sabemos resolver os nossos problemas, meus irmãos, uns com os outros, com maturidade, com misericórdia, com amor. Chega de ouvir fofoca, chega de fazer fofoca, chega de espalhar mentira, possamos viver a verdade.
A segunda diretriz, o amor. Possamos viver profundamente a caridade, meus irmãos, nos amar com verdade. Não percamos tempo, meus irmãos, com coisas banais, com aquilo que destrói. Possamos voltarmos para o amor, porque o amor constrói, meus irmãos, um amor verdadeiro. Um amor, meus irmãos, que não cobra nada do outro. Um amor que entende o fracasso do outro. Um amor que entende o erro do outro, meus irmãos. Um amor que faz olhar para dentro de nós mesmos e também entendermos as nossas deficiências. Mas um amor, meus irmãos, que nos faz crescer, que nos faz nos converter de verdade. Por fim, meus irmãos e irmãs, no Evangelho, nós percebemos que Jesus sofre 3 tentações. Marcos, diferentemente de Lucas e Mateus, não fala quais são essas tentações, mas nós sabemos bem. A primeira tentação: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aqui Jesus responde, diz a Sagrada Escritura, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, meus irmãos: se és filho de Deus, atire-te daqui para baixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos teus anjos para que você não tropece. Jesus também responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação, meus irmãos: do alto do monte mostra todos os reinos, Jerusalém, toda a riqueza, e diz: olha, se prostre diante de mim e me adore, e aí tudo isso será teu. Aqui Jesus responde com a palavra de Deus. Também está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Meus irmãos, essas 3 tentações se revelam como 3 ídolos nos dias de hoje para nós, que muitas vezes nós estamos adorando e colocando como centro da nossa vida, ou não percebemos ou fingimos que não queremos perceber. Agora, uma pausa, uma reflexão pessoal. Por que o inimigo tentou Jesus? Porque ele sabe quem é Jesus. Jesus é Deus. Ele sabe que ele está muito abaixo do que Deus. Ele sabe que Deus é superior a tudo. O onipotente pode todas as coisas, jamais vai ceder a uma tentação que seja. E aí, meus irmãos, nós percebemos que o inimigo talvez tentou Jesus porque ele agiu como muitas de nós agimos, como agiram os fariseus, como talvez agiu Tomé no primeiro momento. Muitas vezes nós duvidamos de quem é Jesus e do poder que Ele tem. Veja, o inimigo se aproxima de Jesus e diz: se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ou seja, é como se ele quisesse dizer: prove para mim que você de fato é o Messias. Parece que ele não estava acreditando que Deus tinha enviado o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Talvez ele pensasse: a humanidade é toda minha, e como agora Deus não vai mandar mais um dilúvio, porque prometeu a Noé, estabeleceu aliança, então eu vou fazer acontecer. Talvez o inimigo pensasse isso. Então talvez ele não acreditasse que Jesus viesse para nos salvar. Ele queria um sinal. O sinal seria transformar a pedra em pão. Mas Jesus, meus irmãos, não diz quem Ele é. Jesus não fala quem Ele é. Depois, se tu és filho de Deus, atire-te daqui. Jesus, mais uma vez, poderia ter pulado e nada acontecido com ele. Os anjos poderiam ter vindo, e aí ia ser um sinal para o inimigo. De fato, ele é o Messias. Mas Jesus não faz isso. Isso quer nos ensinar 2 coisas, meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, que podem ser exercício de grande valia para nós. Primeiro, não falemos para ninguém dos nossos projetos. Meus irmãos, guardemos conosco, com a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos. Cuidado, porque tudo hoje é Facebook, posta lá, cuidado. Porque como dizia Padre José da Silva, grande amigo, grande sacerdote, o Facebook também tem inveja. Então, meus irmãos e irmãs, guardemos para nós. Vai lá, discute, acontece dentro de casa uma confusão, vai lá para o Facebook. Não, meus irmãos, o que acontece na sua família interessa a você e a sua família, não aos outros. Não exponha a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus pais para ninguém. Saiba guardar tudo no coração, como fez Nossa Senhora. Tempo de Quaresma, de oração, de ficarmos compenetrados em Deus, meus irmãos. Às vezes a gente diz assim: eu conto para todo mundo que eu estou cheio de amigos. E a gente costuma dizer assim: no momento das dificuldades que a gente conhece verdadeiros amigos, não é? Mas não é não, meus irmãos. É no momento da nossa glória que a gente vai saber quem são os verdadeiros amigos e quem não são. Sabe por quê? Porque no momento das dificuldades é fácil alguém se aproximar de nós, colocar a mão no nosso ombro e dizer assim, com um sentimento a vez de dó: olha, meu irmão, estou aqui, tá? Se precisar de mim, sabe aquele assim, precisar de mim, eu estou aqui, mas nunca está. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes as pessoas nos querem ver, talvez bem, mas nunca querem nos ver melhor do que elas. É verdade. Sabe, às vezes você vai lá, comprou aquele carro que você queria.
há um momento de vitória para a sua vida, louvado seja Deus. Aí você chega para um amigo, para alguém que você pensa que é seu amigo, e fala, comprei um carro. E aí que você vai perceber se essa pessoa é seu amigo de verdade. Sabe como? Porque o verdadeiro amigo, ele se gloria, ou melhor dizendo, ele glorifica a Deus pelas suas conquistas. Ele fica feliz pela sua conquista. Ele diz isso mesmo, ele fala bem para todo mundo. Veja, fulano é merecedor. Agora o falso amigo, mesmo, a gente percebe no olhar quando a gente conquista alguma coisa. Sabe por quê? Porque ele queria ter o que nós temos. Porque talvez ele não admite que você seja melhor do que ele. E aí logo coloca defeito. E você comprou esse carro? Ixi, fulano comprou esse carro, meu irmão. Cheio de problemas que não vale nada. É ruim de troca, é ruim de venda. Nossa, você comprou esse sítio em tal lugar? Você tá doido, menino? Lá diz que estão roubando doidado. Diz que lá tá assim, assim, assado. Porque no fundo, meus irmãos, ele queria ter aquele carro. Ele queria ter aquele sítio. É aí que nós vamos perceber quem são os melhores amigos. Então, meus irmãos, guardemos no silêncio os nossos projetos. Deixamos Deus agir. Depois, meus irmãos, que Jesus nos ensina com o seu silêncio, sem precisar dizer quem Ele é. Nós não precisamos, meus irmãos, dizer para ninguém quem nós somos. Nesse tempo de quaresma, a gente precisa sair por aí, levantando o nariz. Somos cristãos católicos, ou abaixar a cabeça, ficar triste. Estamos jejuando, Não, eu não vou comer chocolate, que eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Dizer para o outro, que bonitinho. Não, meus irmãos. Nós precisamos dizer... A maior leitura da ação do Evangelho em nossa vida, nós devemos ser para o outro, não através daquilo que nós falamos, mas a nossa própria vida, o nosso testemunho. Então, é um momento de alegria, de vermos felizes a preparação para esta aliança com Deus, sem precisarmos afirmar para ninguém. Quantas vezes a gente escuta, galera, você sabe com quem você está falando, quem eu sou? Meus irmãos e irmãs, não somos nada, não somos ninguém. Queremos nos impor acima do outro, porque eu tenho um diploma, porque eu sou um juiz, porque eu sou um político, porque eu sou um advogado, porque eu sou um médico, porque eu sou um contador, porque eu sou um psicólogo, porque eu tenho pós-graduação, porque eu tenho mestrado. Meus irmãos e irmãs, isso não diz nada. A pessoa que de fato tem sabedoria, uma pessoa educada, uma pessoa iluminada, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que não precisa ficar se auto-afirmando para ninguém. Assim foi Jesus. Aprendamos dele, meus irmãos. Não temos necessidade de ficar nos auto-afirmando para ninguém. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para o Evangelho e nós percebemos que Jesus sofre essas 3 tentações, né? Essas 3 tentações se transformam em 3 ídolos para nós nos dias de hoje, como eu já disse. A primeira tentação, a tentação dos irmãos e irmãs do prazer. A segunda tentação, a tentação do poder. A terceira tentação, meus irmãos, a tentação do dinheiro, que se transformam em ídolos para nós muitas vezes. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A tentação do prazer, saciar as nossas vontades, as nossas fomes, as nossas sedes. Vamos nos empanturrar de tudo. Perdemos o autocontrole, meus irmãos. Para vencer então a tentação do prazer, a igreja nos recomenda o jejum. É preciso jejuar. Jejuar com alegria, sem falar nada para ninguém. Porque quando a gente sai por aí falando que a gente está jejuando, pronto, já quebramos o jejum. Ninguém precisa saber que a gente está jejuando. E para que buscar este controle através do jejum, meus irmãos? Para que a gente possa dizer que nós temos controle sobre a nossa vida. Que isso e aquilo, por mais que seja bom, por mais que seja gostoso e prazeroso, eu consigo viver sem isso. Não é para começar a quaresma me privando das coisas, para quando chegar no sábado de aleluia, porque tem gente que é assim, né? Inicia a quaresma na quarta-feira de cinza já pensando no sábado de aleluia. Para aí, ficou a quaresma inteira sem comer chocolate, chega no sábado de aleluia, morre de comer chocolate. O que adiantou? Nada. Ficou sem fumar, ou reduziu o fumo, o álcool, seja lá o que for, a língua, durante 40 dias, depois volta tudo de novo em dobro? Não, meus irmãos. É para quando eu chegar no sábado de aleluia eu perceber, realmente eu não preciso disso para ser feliz. Não precisa ser assim. Então, meus irmãos, o jejum. A segunda tentação, a tentação do poder. Atira-te daqui para baixo. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós queremos dizer que nós somos super-heróis? Na comunidade é eu que faço acontecer. Na comunidade isso não acontece sem mim. Quantas vezes na comunidade a gente vê pessoas que acham que nada acontece sem elas? E aí são boas em alguma coisa, quando se chateiam porque receberam talvez algum pensamento diferente, eu vou deixar de mão que eu quero ver se eles conseguem fazer isso sem mim, porque é só eu que conseguia fazer. Meus irmãos e irmãs, para vencer a tentação do poder, a oração. A oração, a igreja nos indica a oração. Rezar, meus irmãos, entrar em comunhão profunda com Deus. Perceber que nós não somos nada. Perceber aquilo que precisa ser mudado em nós. Buscar a humildade. Buscar ver o verdadeiro amor, meus irmãos.
buscar fazer como fez Jesus na última ceia, se inclinar para lavar os pés dos amigos. Que todo o poder, meus irmãos, seja serviço, seja entendido como serviço. Quem dera se os nossos políticos, se as nossas autoridades entendessem isso, que todo o poder, meus irmãos, é para ser serviço, é para servir o outro, com verdade e com amor. Rezemos, meus irmãos, nessa quaresma para a nossa nação, esse ano político de eleição. Mais do que rezar, vamos mostrar nas urnas, a maior arma que nós temos, que nós queremos políticos, meus irmãos e irmãs, que não faz aliança com A e B, que vende a alma para o diabo, para chegarem no poder e depois ter que pagar tudo isso, mas quem vai pagar a conta somos nós, o povo. Rezemos por eles, meus irmãos, para que todo o poder seja transformado no serviço, meus irmãos e irmãs, ao outro. Em toda a esfera do poder, todo o poder seja transformado em serviço. Quem é o desembargador? Quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem é o juiz? Não é ninguém, meus irmãos, acima de ninguém. Ele está a serviço da lei, está a serviço da população. Que ele use de justiça, que todo o poder que ele tem, ele possa entender. Seja um poder que vem de Deus, para ele exercer um serviço à sociedade, no amor, meus irmãos e irmãs, e na verdade. Com amor e com verdade, por amor e por verdade. Então, para vencer a tentação do poder, a oração. E a terceira e última tentação, meus irmãos e irmãs, a tentação do dinheiro. Eu te dou tudo essa riqueza se me adorares. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos prostramos diante de tantas coisas, nos humilhamos tanto, nos desfiguramos a nossa imagem de filhos e filhas de Deus para conseguir um bem material. Quantas vezes nós adoramos a nossa casa, nós adoramos o nosso carro, nós adoramos o nosso apartamento, nós adoramos as nossas roupas, nós adoramos as nossas joias, fazemos do dinheiro um tudo para a nossa vida, meus irmãos. Para vencer a tentação do dinheiro, a igreja nos recomenda a caridade. Meus irmãos e irmãs, a esmola. Não é dar ao outro aquilo que já não presta, mais aquilo que eu não quero. Como diz o Evangelho, se quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem. Mas não é para dar a túnica pior, não é para dar a túnica que eu não uso, mas é justamente para dar aquela que eu uso, mas aprender a dividir, meus irmãos, a ficar desapegado aos bens materiais. Quanta gente usa esse momento, meus irmãos, faz a faxina em casa do final de ano, do início de ano, e vê tudo aquilo que é lixo e acha que a igreja é uma lixeira, leva tudo para lá e acha que está fazendo caridade. Ah, meus irmãos e irmãs, dar ao outro, meus irmãos, aquilo que pode ser usado, aquilo que pode ser útil. O desafio para nós, meus irmãos e irmãs, diante do dinheiro, é entender que eu sei viver com muito, mas eu também sei viver com pouco, sempre louvando e agradecendo a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, que esteve com ele o tempo todo, possa estar conosco no deserto da caminhada da nossa vida, nesta peregrinação, nesta pausa restauradora que fazemos, para que nós possamos chegar à celebração da Páscoa, meus irmãos, felizes, para selarmos definitivamente com o Senhor uma aliança verdadeira de amor e de salvação. Que Deus nos ajude a vivermos uma quaresma na busca da verdadeira conversão, e que possamos nesse caminho ir ajudando uns aos outros a fazer este momento de reflexão pessoal, de conversão sincera do coração. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.